Mundo Pet. Oferecimento Centagro e Casa do Tosador. Fala galera, hoje nós vamos falar como lidar com a chegada de um bebê na casa que tem um pet. Vem comigo! Já durante a gravidez, eles começam a notar que alguma coisa tá por acontecer aí, porque tudo muda um pouquinho, o tempo acaba dividindo com os compromissos que tem com a gestação e com o animal. A minha dica é, dê muito carinho, faça as atividades, passeio, continue com a rotina normal do animal, tá bom? Bom, então fazer o treinamento com os pets da rotina que está por vir é muito importante antes do bebê chegar. Colocar choro de bebê também ajuda. O animal sabe que a boneca não é um bebê, mas ele começa a associar o barulho às rotinas, tornando mais fácil essa nova fase. Bom, então eu tô aqui com a Ariane. Ariane, obrigada por ter aceitado participar com a gente, é um prazer imenso, sou super fã. Imagina, tô super feliz. Ai, que bom, né, Fredinho? E a gente vai falar um pouquinho sobre como tá sendo a relação entre você, grávida, e o Fred. O que mudou, assim, que você observou? Teve alguma coisa que você falou, nossa, esse ponto aqui pesou? Então, assim, Lu, acho que a gente fica muito junto, né? Porque a gente já é super grudado. E agora eu fico mais em casa, já faz alguns meses que eu tenho trabalhado menos e tal. Mas assim, eu vejo que ele tá muito ranheta com todo mundo que chega em casa, sabe? Ciumento, assim. Ciumento, ele quer até brincar, mas ele dá uma rosnadinha, sabe? Tipo protetor mesmo. E eu fico até assim, porque as pessoas falam, nossa, ele é bravo, e ele não é bravo, sabe? Então aí eu tô observando o comportamento dele assim, tentando lidar, né? Porque eu fico na dúvida se é o comportamento dele ou a gravidez, mas todo mundo fala que é da gravidez, eles mudam mesmo. E aí eu sei que você passeia bastante com ele, você é super mãezona. E aí como que tá sendo? Você diminui realmente um pouco, porque acaba dividindo, né? Tem outras coisas pra fazer, cuidar do nenê, acaba estando mais cansada, né? Não, por enquanto eu ainda tô mimando muito ele. Mas eu acho que é bom, né? Eu já começar a se adaptar às mudanças que estão por vir. Assim, o que mais eu sinto é que eu acabo dormindo, eu tô ficando mais em casa, mas eu dou meus cochilos, então aí às vezes ele fica me acordando. Querendo atenção. Mas eu ainda tô me dedicando muito a ele. Ai, que bom! Mas eu fico com medo, assim, a gente fica tenso, porque a gente pega muito amor, né? E acaba que vai acabar sendo dividido, né? Não é deixar de lado, mas acaba que divide um pouco, né? Porque eu vou ter outras coisas pra fazer além, né? Além dele, né? Ou até a gente estava conversando antes aqui, eu perguntei se o médico falou alguma coisa, porque às vezes pessoas falam, meu médico pediu para desfazer do cachorro. E eu perguntei, falei, qual é a opinião do seu médico, né? Como que foi? Não, ela super tranquila, assim, sabe? E até a enfermeira que vai me ajudar na amamentação também, ela fala que o cachorro junto, o máximo possível, porque também é bom pra criança, né? Já criando esse vínculo. Então, todos os profissionais que me acompanham, assim, nenhum teve nenhuma contraindicação. Falou pra dele em nenhum momento? Não, em nenhum momento. Ai, pelo amor de Deus, eu troco de médico. Nossa senhora, é isso aí. E aí, nesse período, você tá fazendo alguma coisa, por exemplo, aprendendo como lidar com o nenê, e aí ele vê, ele fica eufórico, como que ele fica? Então, foi muito engraçado. Esses dias veio a enfermeira que vai me ajudar com a amamentação fazer um treinamento com o Lucas e eu, né, meu marido e eu. E aí, ela colocou um chorinho de nenê, e eu nunca tinha pensado nisso, né, ele nunca ouviu. Ele ficou muito doido, saiu do quartinho, voltou e pulava na minha perna, tipo, o que tá acontecendo? E aí ela foi me ensinar a amamentação, daí eu sentei na poltrona com a nenê, uma boneca, ele ficou o tempo inteiro na minha perna, pulando. E querendo sentir o cheirinho, e tipo assim, o que é isso? Já é uma nenê? Não é? Porque, né, acho que cheiro de plástico. Eles sabem que é uma boneca, mas eles veem que alguma coisa diferente tem ali, né? Mas ele ficou dentro, foram assim umas 2h30, 3 horas de treinamento. E ele o tempo todo ali. O tempo todo dentro do quartinho, ele queria dormir, assim, mas ele não fechava o olho, saía dali. Não, ele não fechava nem o olho. Nossa Senhora. Porque já tem uma caminha dele dentro do quartinho dela, né? Então teve uma hora que ele foi pra caminha, mas ele ficava com o olho aberto, assim, tipo, querendo saber o que estava acontecendo.
Ari, muito obrigada mesmo por ter aceitado participar. Fico muito feliz em ter você aqui com a gente. Ah, te adoro. Uma boa sorte, vai dar tudo certo. Obrigada. Também tô aqui pra te ajudar. Obrigada, viu? Aguardo vocês no pós depois pra gente fazer Isso daí um a gente novo tema. faz um tema agora do pós. Obrigada. Obrigada, viu? E agora eu vou dar pra vocês a dica de convivência. Vem com a gente. Cuidado para não tropeçar com a criança no colo, no cachorro. Se você vai tirar o cachorro do quarto quando o bebê nascer, faça esse processo antes da criança chegar em casa. Mas sempre aconselho, age naturalmente, que o convívio vai fluir. Inclusive, muita gente tem medo do bebê assustar com os latidos. Garanto que ele vai se acostumar com o barulho. Mantenha as vacinas em dia, a vermifugação também controlada. E, inclusive, sempre em dia a proteção de carrapatos e pulgas. Quando a criança começar a ir para o chão, ensinar sempre os limites com cada um, inclusive com a comida. O cachorro pode não gostar que o bebê vá com a mão no pote dele. Para aumentar a segurança dessa relação, ensine sempre a criança que ela deve chamar sempre o animal e não ir até ele. E no Raças Pet de hoje nós vamos falar sobre o Bulldog inglês. Bom, gente, cuidado com o Bulldog inglês por alguns pontos. Que é um animal que tem a tendência em ficar obeso, então cuidado com o excesso de alimento, que eu conheço Bulldog inglês que abre até a geladeira, tá? Então, outro ponto do Bulldog inglês são as dobrinhas. Então, sempre deixá-las bem sequinhas, bem higienizadas. Eles já têm também uma tendência a ter grandes problemas de pele, então sempre bem seco, bem higienizado. Por conta do sobrepeso, também tem tendência em ter problemas articulares. E eles são animais adoráveis, têm a tendência de ser animais mais tranquilos, de não ser tão agressivos, de ser animais super dóceis, podem até, para crianças, eu gosto bastante de indicar, tá? E cuidado também porque são cães braquicefálicos, então a respiração ela é um pouquinho mais falha aí, mas para você ter uma hipertemia é um pouquinho mais complicado, então cuidado, tá bom? Então minha dica de hoje é essa, um beijo da tia Lu e tchau! Mundo Pet. Oferecimento Centagro e Casa do Tosador.